Olá pessoal, Robson Jimenez aqui para darmos continuidade à nossa série O Mundo Oncológico. Hoje eu gostaria de falar a respeito da descoberta do diagnóstico. Momento que eu considero e chamo de momento mais escuro, que é quando a pessoa recebe a notícia de que ela está com câncer, de que esse câncer é maligno e de que com urgência ela deve ser encaminhada a um oncologista. Os relatos que eu ouço é que o medo muitas vezes toma conta, a tristeza, a raiva. Alguns relatam que a sensação é de que o chão se abriu diante dela, outras sentem-se anestesiada, mas o fato é de que todas as pessoas que recebem esse diagnóstico ficam desconfortável e de alguma forma a angústia toma conta, o desespero vem e começa então aquela saga para descobrir se tem tratamento, se não tem, e a pessoa começa a questionar quanto tempo ela ainda vai sobreviver, se ela vai sobreviver, o que será dos filhos, da família, se ela não sobreviver. O pensamento de morte vem junto com a notícia do diagnóstico para a maioria das pessoas, devido ao histórico cultural. Quantos e quantos de nós que têm um pouco mais de idade não conhece alguma história de alguém que morreu, de alguém que sofreu, de famílias que sofreram por conta dessa doença, por conta do câncer? E o que as pessoas não sabem é que existe muita diferença. No passado não tão distante, as coisas não eram como é nos dias atuais. O câncer hoje é possível ser descoberto de maneira precoce no início e isso aumenta muito as chances de tratamento e de cura. Hoje existe múltiplas formas de se tratar o câncer. A pessoa pode tratar fazendo cirurgia, quimioterapia, radioterapia, entre outros tratamentos. E quando falamos de quimioterapia, falamos de mais opções, não é apenas um tratamento único para cada situação. O que as pessoas não sabem também é que existe diversos tipos de cânceres e às vezes quando a pessoa recebe a notícia de que está com câncer, ela entende que câncer e se é maligno é fatal e vai levá-la à morte, ao sofrimento. E esse caminho que ela inicia, até então desconhecido, é um caminho que eu chamo de caminho escuro, de caminho muito difícil de trilhar, porque ela não sabe exatamente o que está acontecendo e tudo que ela sabe é esse histórico cultural que amedronta e associa o câncer ao sofrimento e à morte. E aí ela começa então a procurar informações, muitas vezes entra na internet e é pior ainda porque parece que a internet quer entregar as piores histórias possíveis e aí ela tem certeza mesmo de que o seu caso é muito grave e as chances de que ela não sobreviva é alta, até que ela chega ao seu oncologista, conhece a sua equipe multidisciplinar que vai acompanhá-la durante o seu tratamento, e à medida que ela vai tomando conhecimento da própria doença, das opções de tratamento que existe, da rede de apoio que ela vai ter ali, a equipe multidisciplinar que vai acompanhar, começa a perceber também a disponibilidade que há das pessoas à sua volta, a família, amigos, para contribuir, para ajudar, e a cada passo em direção ao seu tratamento é como se fosse lançando luz no seu caminho, é como se o conhecimento fosse de alguma forma amenizando aquela tristeza, aquele medo, aquela ansiedade, e as coisas começam a fazer sentido, ela começa a conhecer então outros pacientes que tiveram sucesso no seu tratamento, começam a ver relatos de outras pessoas que se tratam e de que estão bem e de que muitas vezes continuam trabalhando, vivendo suas vidas, e então é possível que muito daquela ansiedade alivie e a pessoa então começa a enxergar um norte, ela começa então a perceber uma força que ela não sabia que tinha, começa a descobrir uma luz que ela não sabia que estava lá, e aí então o seu caminho começa a fazer sentido e ela começa então a perceber que é possível se tratar e que
ela precisa encontrar as melhores formas de fazer isso. Mas até que ela tome conhecimento, até que ela saiba de tudo aquilo que é possível fazer para a sua história, porque cada história é única, cada pessoa é única, os cânceres são diferentes e mesmo que seja igual de outra pessoa, não quer dizer que vai acontecer exatamente o que aconteceu com outra pessoa. E o tratamento, as medicações também vai agir de maneira diferente no organismo de cada um. Tem pessoas que vai ter efeitos colaterais diversos, outras quase não vai ter efeito colateral. Existem pessoas que relatam que não tem efeito colateral nenhum, então é uma experiência única e que não dá para ficar comparando com a experiência de outras pessoas. Mas a descoberta do diagnóstico, quero deixar registrado aqui, que na minha experiência acompanhando pacientes oncológicos, é um momento que eu particularmente chamo de mais escuro. E eu gostaria que você, que já passou por essa experiência, você que já terminou o seu tratamento, você que ainda está em tratamento, se você puder contribuir para enriquecer ainda mais a nossa série sobre o mundo oncológico, comente como foi a sua experiência, como foi para você descobrir o seu diagnóstico, de que forma você encontrou forças, encontrou sentido, de que forma você conseguiu seguir em frente. Conte para nós a sua experiência, vai contribuir com as pessoas que estão chegando para assistir, que talvez está vivendo exatamente esse momento, acabou de descobrir o diagnóstico, e até por isso que está assistindo esse vídeo, porque quer entender um pouco mais de como que é essa experiência de descobrir um diagnóstico tão complexo e encontrar, de alguma forma, uma maneira de seguir em frente e fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu quero compartilhar com vocês outras experiências nos próximos vídeos, mas hoje nós nos limitamos a falar apenas do momento da descoberta do diagnóstico. É um momento desesperador, mas se você está passando por esse momento, eu quero dizer para você que a cada passo que você tomar conhecimento, que você seguir em direção ao seu tratamento, conhecer a equipe que vai te atender, ter orientações do seu oncologista. E olha só, aqui vai uma dica preciosa também. Tudo que você ouvir falar a respeito do câncer que você tem e que você ouvir, ainda que seja de médico, mas ele não é um oncologista, por favor, descarte isso e sobre câncer você vai falar com o seu oncologista, porque é ele que tem todas as informações para te passar, tem experiência e sabe muito bem do que está falando, porque senão outro profissional que não tem habilidade nessa área, que não tem tanto conhecimento, pode, assim como você, achar que essa notícia que você recebeu é o fim de tudo e pode te lançar mais medo do que você já teria sozinho, sem ter ouvido a opinião de um profissional que não é oncologista. Então, sobre câncer, sobre diagnóstico de câncer, quem tem que falar com você e te orientar e que você deve acatar e que você deve seguir as instruções é o seu médico oncologista e não outro médico qualquer. Espero ter contribuído com vocês com esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Não deixe de deixar o seu comentário e contar a sua experiência, que isso vai enriquecer a nossa série O Mundo Oncológico. Até a próxima.